Você já começou uma mesa onde seus personagens parecem estranhos que caíram ali de paraquedas? E aí, RPGista, tudo jóia? Eu sou a Clara, da Dupla Crítica, e hoje eu vou falar sobre uma mecânica super interessante que eu conheci tem pouco tempo e que pode mudar tudo na sua sessão, ou na sua campanha, ou na sua one shot. Hoje eu vou falar sobre a mecânica de envolvimento de personagens na sessão 0. A falta de vínculo entre personagens ali no início da sessão, ela pode criar um desconforto, fica algo esquisito ali e às vezes sobrecarrega o mestre porque ele tem que forçar uma interação ali que nunca aconteceria. Rafa já comentou sobre isso em outros vídeos, sobre a questão da imersão, do início na taverna, então eu vou trazer aqui uma sugestão de como fazer essa interação entre personagens ser mais legal e mais efetiva. Porque muitas vezes os personagens criados não têm nada a ver um com o outro. E aí você precisa meio que forçar eles a interagirem de certa forma, sabe? Às vezes, entrou na taverna, o ladino ficou mais no canto, um guerreiro pediu uma cerveja ali no bar. Como que um vai interagir com o outro, sabe? Fica algo às vezes muito forçado. E isso pode ser resolvido com uma sessão 0. Primeiro de tudo, o que é uma sessão 0, né? Que é algo importante para quem tá iniciando aí. A sessão 0 é uma sessão antes da sessão oficial, seja one shot ou campanha, que os jogadores e o mestre eles se reúnem, seja online, seja presencial, e vai da forma que você preferir, para decidir questões sobre a sessão, tom da sessão, se tem algum assunto sensível, tirar algumas dúvidas, ver se tem alguma dúvida sobre a criação do seu personagem, sobre o universo, entre outras muitas definições que podem ser feitas. E na sessão 0, além de todas essas definições, você também pode criar laços entre personagens. Isso é uma mecânica que tem descrita até no livro de Dag Hart, mas você não precisa se limitar a esse sistema para usar esse tipo de mecânica. E também tem uma questão. Os laços formados entre os personagens que vão jogar uma campanha juntos podem ser bem diferentes dos laços formados para uma one shot. Porque no one shot acaba que você não tem um desenvolvimento tão grande do seu personagem. Não dá tempo ali de colocar tantos elementos do background daquele personagem para ser desenvolvido durante 4 horas de sessão. Mas uma campanha, isso pode fazer muita diferença. Uma campanha mais longa, você vai acabar desenvolvendo seu personagem uma hora ou outra. E essa interação entre os personagens ali, entre os aventureiros, pode fazer muita diferença. E personagens que têm vínculos e que se importam um com o outro fazem tudo ficar muito mais legal. Tem muito mais interpretação, muito mais roleplay. Cria ali um vínculo que faz você querer proteger aquele personagem ou criar uma intriga ali entre os aventureiros e fica muito mais divertido. Ao invés dos personagens, dos jogadores, decidirem sozinhos ali, o que também é uma opção, mas às vezes a criatividade não tá tão forte, você não tem uma ideia tão legal, existem uma mecânica de perguntas. Você, como mestre, pode gerar perguntas para os personagens jogadores fazerem entre eles, ou cada um pode criar a sua. E aí, se vocês estão numa sessão 0 mais rapidinha, vocês podem fazer uma pergunta para cada. Eu faço a pergunta para um, o outro faz para outro, ou cada personagem faz aí 2, 3 perguntas entre eles. Vocês que decidem. Alguns exemplos. Como algum personagem ali salvou a sua vida quando vocês se conheceram? Ou por que algum personagem X te deve algum favor? E assim, nas respostas, tenta não dar sim ou não, ou ser um negócio bem seco. Tenta desenvolver um pouco mais, porque acaba que a próxima pergunta pode complementar a pergunta anterior e criar uma história muito legal. Tem algumas outras sugestões também, além de fazer perguntas. Em Dag Hart, que tem no livro, já há algumas perguntas específicas pela sua classe. Então você já tem ali, se não me engano, são 3 perguntas que você faz ali para os outros jogadores em relação à sua classe, já está na sua ficha de personagem. Você pode usar dessas mesmas perguntas, ou você pode criar novas perguntas, isso aí vai da sua imaginação. Mas caso vocês não estejam tão criativos e não estão conseguindo pensar em perguntas, as respostas não estão vindo muito bem, tem uma mecânica mais simples também que dá para ser usada. Você pode rolar um dado, pode ser um D6, e definir que cada número ali representa uma relação entre personagens. Então eu quero definir entre o personagem X e Y se eles são amigos, se eles se odeiam, se eles devem uma coisa um ao outro, se eles desconfiam um do outro. Aí você pode colocar
São amigos. 2, não se gostam. 3, indiferença. E por aí vai. Porque aí, dessa forma, o dado ele dá um ponto de partida e a partir daí vocês conseguem desenvolver melhor, talvez a partir do seu background, talvez a partir de um cenário ali que vocês vão jogar naquela sessão. Então vocês criam ali relações. Então essas foram dicas para a sessão 0. Tem a parte das perguntas, que vocês podem fazer entre os personagens. Tem a parte dos dados, caso vocês não estejam tão criativos. Agora, não deu tempo de fazer sessão 0, o que é super comum. Tem uma outra dinâmica, que essa é mais puxada pelo mestre, que você pode fazer no inicinho da sua sessão. Isso é uma dinâmica relâmpago. Então, a caminho da taverna, ou seja lá onde iniciar a sua sessão, o mestre pode perguntar entre os jogadores: me conta aí, me fala de uma relação aí de vocês. Pensa aí rapidinho, o que vocês têm em comum, ou alguma coisa que vocês já passaram no passado juntos. E tem uma dica aqui para os jogadores. Às vezes, quando o jogador for descrever o seu personagem, e aí ele comenta sobre algum item, algum acessório que ele tá carregando, alguma arma diferente, algo na sua mochila, alguma cicatriz, isso pode ser um ótimo ponto de partida para criar ali algum vínculo. Ou até mesmo criar um diálogo. Não necessariamente os personagens precisam se conhecer para iniciar o jogo, mas algum vínculo ali, já te vi antes passando ali naquela taverna, pode fazer diferença total na interpretação do jogo. E acaba que esse envolvimento, ele poupa tempo durante o jogo. Assim, eu gosto muito da mecânica de conhecer os personagens inicialmente. É algo que eu gosto. Eu gosto da ideia de entrar numa taverna, ver como que vai ser aquela interação, mas às vezes fica forçado. E às vezes você quer algo mais rápido. Por exemplo, se você tá numa one shot, você tem aí 4 horas para você desenvolver a história. Dessas 4 horas, se você passar 1h30 só para os personagens se conhecerem, às vezes pode ser que não dê tempo. Então, ao desenvolver relações antes da sessão começar, ou bem no inicinho, nessa dinâmica relâmpago que eu comentei, isso pode poupar tempo para você realmente estar envolvido na aventura. Então, se você gostou dessas dicas que eu dei, comenta aqui embaixo se você já usou alguma delas ou se você tem alguma outra sugestão. E me conta, qual foi o laço mais estranho que você já formou entre personagens na sua mesa? Numa mesa de Daggerheart, que a gente jogou recentemente, que o Rafa mestrou, que inclusive tá disponível a live que a gente fez aqui no YouTube, eu era uma símia ladina, uma meio macaco, e eu tinha uma relação super legal com uma galápago guardiã, que era uma tartaruga mais tanque, que eu ficava meio que infernizando ela, mas tinha também uma relação de carinho e cuidado, e isso foi muito legal de ser desenvolvido durante a sessão. Isso tudo foi criado na sessão 0. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal aqui da Dupla Crítica e também lá no Instagram, Dupla Crítica. E até a próxima aventura!